presidente. Se Deus não quiser, Deus que eu estou falando a ele, se ele for surpreendido por um problema sério de saúde, o que pode acontecer com qualquer pessoa. Claro que nós mais velhos somos mais sujeitos a isso, mas pode acontecer com qualquer pessoa. Fora isso, ele é o candidato. Ele é mais do que candidato. Ele trabalha em todos os sentidos para ser. Quem quiser, acredite no contrário, porque as pessoas só querem acreditar naquilo que as pessoas querem acreditar. Se aquilo é verdade ou não é Aquilo que eles verdade, torcem. se aquilo parece verossímil ou não, não importa. Se vier confirmar alguma coisa que eu penso que é, aí, opa, eu adiro imediatamente àquela ideia. Então, é isso, é isso, é O isso. Edinho, O presidente do Ed PT, ele falou hoje. confirmou, né? Falou hoje. Claro, ele Pois é, confirmou óbvio. como se precisasse confirmar, mas de todo jeito, ele falou. Solta aí, Alice, o vídeo do Edinho, por favor. Edinho, presidente nacional do PT. Ele, ele fez uma fala de quem valoriza a convenção partidária, né? Ele pensa que é a convenção que tem que decidir. Mas claro que o presidente Lula é candidato. Eu penso que ele é hoje a liderança mais preparada para que o Brasil enfrente esse momento difícil da nossa história, essa turbulência internacional que nós estamos vivenciando, né? O presidente mais preparado para conduzir o Brasil nesse cenário internacional e também dar continuidade a tudo que ele tem feito, né? Que foi um mandato de reconstrução das políticas públicas, de reorganização do governo brasileiro, né? E penso que nós avançamos muito, mas estamos muito longe daquilo que nós queremos e também que o povo brasileiro quer. Portanto, o presidente Lula tem todas as condições, é o mais preparado para que a gente possa fazer um mandato que enfrente os desafios que o Brasil tem que enfrentar. O Brasil tem que enfrentar o debate da reforma do judiciário, da reforma política eleitoral. Esse modelo que está aí não nos serve, não é isso que nós queremos. Veja, e eu acrescentaria ao que Edinho está dizendo o seguinte: o Lula sabe que essa será a última eleição presidencial que ele poderá disputar, a deste ano, em outubro. Por quê? Pela idade dele, claro, pela idade dele. Então, por que é que ele vai abrir mão de fazer isso? Ah, não, porque ele tem o risco de perder. Risco de perder tem. Todo mundo tem que disputa eleições democráticas, em que o povo escolhe. Se ele, em momentos de muita maior dificuldade, não desistiu lá atrás, por exemplo, no primeiro mandato dele, quando estourou o escândalo do mensalão do PT, que era a compra de votos de deputados para votarem em favor do governo na Câmara e no Senado, se dizia e se disse, a oposição na época, que era o PSDB, o partido mais forte de oposição, disse: não, vem cá, não vamos com impeachment, não, porque o Lula não vai ter condições. Depois desse escândalo, o Lula não vai conseguir se reeleger nem a pau. Então vamos desistir dessa coisa de impeachment para não parecer que, porque vão nos atacar, vão dizer, olha aí, da primeira vez que um operário, ex-metalúrgico, se candidata a presidente, se elege, aí vem a oposição e quer derrubá-lo por meio de um impeachment. Então vamos evitar esse desgaste. Ele vai sangrar sozinho até o fim e não vai se reeleger. Aí deixaram ele sangrar sozinho até o fim e ele se reelegeu. Então ele já enfrentou muito maiores dificuldades do que está enfrentando hoje. Do que está enfrentando hoje. E sabe lidar com isso, aprendeu a lidar com essas dificuldades. Então, não tem ninguém que seja capaz de defender melhor o legado do Lula, o governo, os governos que ele já fez, do que ele. Então, por que é que o cara vai abrir? Por que o Claro, cara vai abrir não. o caminho? Não vai abrir E caminho. foi bom você ter relembrado isso, que as pessoas não pensam, né, quando acham que tentam ventilar que o Lula pode ainda desistir, claro que não vai. E ele passou por um momento muito mais delicado, né, que foi de fato no primeiro mandato, quando surgiu a história do mensalão.
O Lula estava muito desgastado, tinha até um papo de que ele tinha pensado em renunciar naquela época. E mesmo assim, não teve nada disso. Ele foi para cima, ele se candidatou, ele se reelegeu, ele venceu de novo. Não, e teve a A segunda própria vez. Dilma, né? Quando estava desgastada também, já quando ela quase perde, mas consegue se reeleger, ali já estava começando também uma série de ataques ao PT. O Lula também estava junto da campanha da Dilma e foi outro que venceu junto com ela, num momento muito improvável. Ele tá também, ele não está no momento mais delicado dele. Não, Ele e já passou outra por coisas coisa, e piores. outra Ninguém vai desistir coisa, agora. e outra coisa, quer dizer, aí se diz, não, mas fechar a biografia com uma derrota é um horror. Não é, não é um horror, não. Pode não ser confortável, mas não é um horror, não. Você disputou, ganhou algumas, perdeu outras, e diante da idade avançada, você dá tchau e bênção e vai cuidar do resto da tua Independente do vida. resultado da sua Veja, derrota, de quem veja, venceu, você vai a ser relembrado como, ó, que pena que a gente não reelegeu. Dependendo do que fizer o seu claro, veja, sucessor, você vai ser, na verdade, essa sua derrota ela vai ser muito lamentada, ela não vai virar uma mancha, mas sim, não na sua reputação, mas uma mancha na reputação do eleitor. Ó, a Luíse Angeli tá aqui, ela tá de novo aqui, ela já foi sua. Ela já trabalhou com você no Correio Brasiliense, é jornalista também. Luiz e Ângela tá falando, meu ex-chefe Ricardo Noblar no Correio Brasiliense dizia sempre, quando me chamava na regulação, médico acha que é Deus, jornalista tem certeza. Ela adora falar isso mesmo. é, Abraços para ver- Guga e Rebeca, olha, um abraço para Maninha e para mim também, um abraço para você, Luiz e Ângele. Tem gente aqui é, atacando o Lula também, essa, essa, reclamando. essa frase é até boa. Eu não estou elogiando por me ser atribuída, não. Eu devo ter lido, ou sei lá o que, enfim, em algum momento, e toquei para frente. Médico pensa que é Deus. Agora, jornalista tem certeza. Por ter certeza, ele escreve as coisas. E ele mostra, às vezes, coisas que, infelizmente, não acontecem ou não aconteceram. Enfim, Pois em é. toda profissão existe erro. Mas olha, Mas, eu mas, mas acho. voltando, o Lula, não esqueçamos, você quer maior dificuldade, você quer maior desafio do que você ser condenado, preso, ficar 60 dias preso, finalmente ser solto, porque a justiça anulou sua condenação, e você disputar a eleição presidencial seguinte, onde você seria chamado, não, é o descondenado, não é o ladrão de sempre, não foi porque a justiça quis passar a mão na cabeça dele e soltou ele, não sei o quê. É, e ele foi candidato em 2022 e derrotou um presidente que estava candidato à reeleição. Ah, derrotou por poucos votos, não interessa. A eleição você pode ganhar com um voto, dois, três de diferença. Quanto mais 1 milhão e pouco, 2 milhões, num país tão populoso como o nosso, ele ganhou. E Bolsonaro foi o único candidato à reeleição como presidente que perdeu até hoje. E Porque olha você que ser isso candidato à usou reeleição, a seja, máquina. seja presidente, seja governador, você tem a vantagem ali de ter a máquina do governo ou da presidência na mão. Não quer dizer que você vai ficar usando aquela máquina para cometer desonestidades, mas isso é uma imensa vantagem. E o Bolsonaro, inclusive, aproveitou a vantagem que tinha de disputar a reeleição no cargo. Aproveitou, gastou a doidada, etc. Tal. Agora, qualquer coisa que o Lula anuncia, opa, está usando a máquina do governo. Se está usando a máquina do governo respeitada a lei, ele pode. Ele pode, como Bolsonaro pôde, como outros candidatos puderam, se usar a máquina dentro das regras democráticas e de acordo com as leis. Então, ele tem essa grande vantagem, entendeu? Agora, imagina o seguinte, muito bem, Lula é candidato, perde a eleição. É uma coisa desconfortável. Seria melhor
para fechar bem a biografia dele, do ponto de vista dele, que ele ganhasse. Mas imagina que coisa será você assistir depois que você viu um presidente, como o Bolsonaro foi, que fugiu do país na véspera de passar a faixa presidencial para o seu sucessor, que seria Lula, que ele não quis passar, ele se recusou a passar e ainda tentou dar um golpe.